Nação flamenguista, né? Flamengo e Corinthians amanhã, né? Jogo esse que é importantíssimo para o Flamengo, né? Flamengo precisando conquistar a vitória para se manter ali na parte de cima da tabela. Quem sabe até mesmo, né? Assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Só que tem muitos corintianos animados aí, achando que vai frear, né? O Flamengo. Será, pessoal? Corintianos que estão animados porque contrataram Dorival Júnior, né? Será que Dorival Júnior vai ter coragem de estrear contra o Flamengo, né? Porque tem os dois lados da moeda, né? Se estrear já pode a primeira derrota, né? Mas com certeza se fosse um time pequeno aí, pessoal, ele ia estrear. Eu tenho quase certeza que ele não vai estrear com medo de já estrear com a derrota, né? O Flamengo se preparando, né? Para começar essa semana bem, porque tem jogos decisivos pela Copa do Brasil, próxima semana Libertadores. Sem sombra de dúvida, precisa mostrar um bom desempenho para sua torcida essa que está lotando o Maracanã, né? O maior público do ano vai ser no futebol brasileiro, o Maracanã lotado, esgotou os ingressos e a torcida representando, né? Pois vamos ver aí os corintianos animados, né? Para enfrentar esse Flamengo no Maracanã lotado, né? Créditos do vídeo, Energia 97, link na descrição para vocês ir lá e se inscrever. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Por isso tá de olho na Sul-Americana, não abandonou não. Se for eliminado, o Dorival cai. Não. Já falando disso, né? Não, porque vai ter multa. A fumacinha preta e branca subiu, né? Subiu, né? Tem técnico agora, Dorival, técnico do Corinthians, por detalhes aí. Estão aí, né? Na final do contrato pra assinar, tudo certo, pra anunciar o Dorival. Mas disse que sim, ele aceitou a proposta, acertaram os valores. Porque ontem o gato subiu em cima do telhado. Teve uma reunião ontem à noite, né? O Fabinho Soldado com o advogado. Porque a questão financeira tava pegando ali, de repente, porque dizem que na última hora o staff do Dorival pediu um valor acima. O empresário e o advogado. E aí o Corinthians falou, não, nós chegamos até um ponto e desse ponto a gente não vai passar. Mas que pegou também, disse que a multa rescisória que o Dorival pediu teria sido muito alta, né? Pensando lá na frente, lógico. O Dorival só acertou porque ficou com dó? Não sei. Não, o Dorival aceitou porque é a grande oportunidade da vida dele, né? Ele já treinou. Santos, São Paulo e Palmeiras, faltava o Corinthians aqui, né? A grande chance dele. Fala aí do Dorival. O plano A era o Tite, todo mundo sabe, né? Aí o Tite, lamentavelmente, com problema de saúde, não quis assumir, e o Corinthians partiu o plano B, que era o Dorival. E, assim, não dá pra reclamar da diretoria. Em que pese eu não ser fã do Dorival como treinador, tá? Mas eu vou torcer por ele, acho que ele é um bom treinador. Porque o Dorival, se você pegar há 10 anos, tirando o trabalho que ele fez pelo Santos, que foi campeão com o menino Ney, etc e tal, o Dorival era meio bombeirão, meio Mancini. Mancini com grife. Ele era chamado pra apagar incêndio, pra pegar time. Exato, o Dorival sempre foi assim. Depois. Até no Flamengo agora, De Paula. Depois de um tempo que ele começou a melhorar um pouquinho. Principalmente depois que ele tava no Ceará, tava indo bem no Ceará, e o Flamengo foi lá, pegou. Aí no São Paulo ele também conquistou um título. Mas o Dorival, se pegar a carreira do Dorival, é uma carreira de treinador mediano e olhe lá, sabe? E olhe lá. Mas agora, com status de seleção brasileira, etc e tal, e com a recusa do Tite, claro que vai pedir uma grana. Mas não tenha dúvida nenhuma que o cara tava fazendo um artigo falando que nos últimos 10 anos que o Dorival ascendeu ao futebol brasileiro, começou a ter destaque primeiro por salvar os times de rebaixamento, bombeirão. Né? E depois que ele deu sorte quando chegou no Ceará, que ali ele tava embaixo, ele foi pra lá, pro Ceará, ele tava esquecido, e o Flamengo trouxe... Aí ele largou o Ceará. Quanto tempo faz que ele foi pro Flamengo? Quem escreveu esse texto pra você? Não tô... Mota é um pesquisador, pô. E aí, então, agora vamos torcer pro Dorival fazer um bom trabalho. Ele vem ele, o auxiliar, o Lucas, que é filho, né? Lucas Silvestre. São Paulino. Tudo bem. Vai lá, vai ser campeão no Corinthians. Vem o Lucas. Já foi no São Paulo. E vem mais um e o preparador físico também. Eles vêm em 4, né? Os números eu não vou trazer aqui, porque cada um fala uma coisa, mas dizem... mas eu gostaria de ouvir de você. Dizem que o valor acertado da comissão inteira é de 2,2 milhões. Os guias trouxeram essa mesma informação aqui. Dizem. Só tinha isso pra oferecer. 2,2 milhões. Dizem que eles queriam 3. Não podia ser menos, né? Dizem que eles queriam 3 e fechou por 2,2. E a rescisão? Ele parado, né, De Paula? Ele tá ganhando uma milha. Ele tá lá na CBF, ele ganha seguro-desemprego da CBF, né? Um milhão. Mas ele acertando com o Corinthians, cancela esse... Então, assim, ele vem pro Corinthians, eu vou torcer por ele. O Marcão tá conversando com o Marcão aqui. Não, o Marcão muito abatido. Ele gosta de um 4-4-2 bonitinho, né, Marcão? Ele gosta de um 4-4-2. E o Corinthians tem que ser isso mesmo. Porque o Corinthians não tem... no São Paulo não foi 4-4-2. Jogava no 4-2-3-1. Nós não temos ponta. O Corinthians não tem ponta. Tem o Romero. O Romero não é ponta. Nós não temos nenhum cara de velocidade pelo lado. Ele vai ter que se virar. Thales Magno é o quê? Thales Magno? Velocidade aonde? Thales Magno tá mais... Nossa, ele tá com pneumonia agora. Vai por mim, Romero vai virar mais ídolo ainda no Corinthians com o Dorival. Então, assim, se ele fizer o arroz com feijão igual o Orlando Ribeiro tem feito, tá
tá bom demais. E o Dorival, ele é famoso pelo arroz e feijão. O Dorival com Orlando. Arroz e feijão. Eu tô, porque, cara, o Dorival vai vir, mas não é aquela coisa toda. É porque assim, gente, eu acabei de falar. Uma carência de treinador, uma carência desgraçada de treinador, e os caras querem ganhar 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Cara, é uma frase. Não pode os caras ganhar tudo isso, mas é porque não tem técnico bom. Não, mas e aí os caras ganham isso. Talvez falte também um pouco de consciência a respeito daquilo que é o objetivo. Por exemplo, todo treinador, todo torcedor de time grande, ele quer um treinador que faça o seu time ser campeão. Sim. Correto? Muito bem. Às vezes a decepção ela vem porque o torcedor se coloca numa condição que realmente ela é fictícia. Por exemplo, o torcedor de São Paulo, ele não pode reclamar se o São Paulo não for campeão de alguma coisa. Não tem por que reclamar, né? A realidade tá aí, né? Porque a realidade do time é outra, não é essa. Então você vai ver, seja no pontos corridos ou em Copas, tem times com mais qualidade, às vezes até com treinadores melhores, né? O que não pode é você ir muito abaixo da média. Sim. Então, por exemplo, São Paulo, fazendo campanha nota 7, tá de acordo. Corinthians faz uma campanha nota 7, tá de acordo. Sim. Mas aí entra aquela, porque quer ser campeão da Sul-Americana, foi eliminado na Sul-Americana. Foi eliminado na Sul-Americana, normal. Sim, Copa do Brasil. Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Brasil, normal, né? Sim. Não tô falando do Palmeiras que tem 2 times, nem do Flamengo que tem, se não são 2 times, é um baita time, né? Então tem muito da expectativa, e às vezes o torcedor, ele nutre uma expectativa que vai além, muito, muito além, assim, de qual é o meu treinador, qual é o seu time. E é por aí, porque assim, o Dorival, ele vai vir, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Só que o Corinthians não tem reposição, cara. O banco do Corinthians, o banco de reservas do Corinthians é assustador. De Paula, não é só o do Corinthians que é assustador. Do Santos 90% também, né? Dos times, o banco de reservas é assustador. Por isso tem que se apegar, é o do 1 ao 11. É o que nós temos. Não tem jeito. São poucos que tem banco. O Corinthians... Fora Flamengo, Palmeiras e São Paulo, não tem. O time titular do Corinthians, se tiver todo mundo à disposição, não foge de Hugo Souza, Mateuzinho, e aí tem uma dúvida na zaga central. Era o Félix Torres, mas pode ser o André Ramalho. Aí você coloca uma baita numa interrogação. Aí o Gustavo Henrique e o Andileri. Tá? O meio de campo, com todo mundo à disposição. Ranieri, Martínez, Carrilho e Garro. Na frente, Yuri Alberto e Memphis. Um 11 competitivo, eu diria. Sim. Só que aí, quando você vai pro banco, você tem o Romero que é útil, tal, etc e tal, mas é isso aí. Reserva do Mateuzinho. Léo Maná. Reserva do Hugo Souza. Reserva do Hugo Souza. Donelli. Reservas do Andileri. Hugo. Bidu. Sabe? Reserva do Gustavo Henrique. Kaká. O Carrilho. É difícil. O Carrilho é titular. Nível de jogadores. Não, reserva. Quem é o reserva? Time de Série B. Exato. Talvez. De Série B. Aí o Breno Bidon, que entra, mas é franzino ainda, tá começando. Aí no ataque, o reserva do Yuri é o Héctor Hernandes. Ele é pistoleiro. É pistoleiro. Entendeu? Mas você falando se reserva do Corinthians, é um cara de titular do Santos, não tá? Pois tem é. meio que um O Marcão não tira o Santos da boca, velho. É assim, impressionante. A gente precisa. O Corinthians amor. Não vai ser o técnico que vai mudar o status do Corinthians. Não vai ser o treinador. Vai ser contratação. Vai ter que ir pro mercado. Não sei o que vai fazer. Mesmo da onde vai tirar dinheiro. O Dorival é só uma sintonia fina. Não dá. Olha, aquela história. A gente já viveu muito isso, quem é mais velho. Não. O técnico bom faz o time jogar. Ah, meu amigo, isso acabou faz tempo. Se você não tiver o mínimo de competência dos caras dentro do campo, qualidade, não joga. Mas tá tudo nivelado, não adianta. Tá tudo nivelado, né? Você pode ter um time bem mediano, mas se o técnico for um cara que tiver com um envolvimento bacana com o elenco e não errar, você pode melhorar um pouquinho. Mas não vai bater campeão. Não vai. Não vai bater campeão. A não ser aqueles exemplos como o do São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. Sim. Né? Que não é algo previsível, é algo que acontece. É uma Copa, você tá jogando uma Copa, aquela coisa. O Corinthians briga por Copa esse ano também. Briga. O Campeonato Brasileiro não dá pra você chegar. Sei, Marcão, vamos ver o nível do Campeonato Brasileiro. Você tá de brincadeira, você acha que o Corinthians não, vamos esperar. Vamos esperar. Eu acho que o elenco do Corinthians eu acho deficiente pra caramba. Então, mas cara, vamos esperar, vamos acabar, vamos esperar. Sensato Corinthians e De Paula não combina. Vamos esperar. Eu acho que ele não vai ser campeão brasileiro. Claro que não vai ser. A minha cápsula do tempo eu não coloquei. Quer falar em sensatez, tem que falar com o Domênico. Coloquei campeão. Mas assim, eu acho que dá pra fazer um campeonato honesto. Diferente dos últimos anos. Que o Corinthians briga pra não cair. Honesto, sabe? Aquela coisa.
Do quinto ao 10º tá bem colocado. Eu acho assim, o 10º ainda tá ruim, eu acho. Mas assim, o 6º, o quinto eu tô feliz. Posso falar mais notícia aqui? Campeão da Copa do Brasil. Mais uma notícia importante é o seguinte: saiu o resultado do julgamento da final, né? Entre Palmeiras e Corinthians no Paulistão. Que rápida a decisão. Os finalizadores. O Corinthians pegou 2 jogos com portões fechados, né? Isso vai ser tudo cumprido no próximo Paulista, viu, gente? Uma multa de R$220 mil, né? José Martinez suspenso por 4 jogos. Ele saiu na treta. E o Garro suspenso por 1 jogo, né? O Garro eu nem lembro, mas o Martinez foi pra briga. E já falando até, o Abel e o Lomba, viu, Dodô? Foram punidos também, né? O Lomba o Abel pegou 4 jogos e uma multa de 10 mil, né? E o Palmeiras vai pagar R$1.000 por atraso e tal, né? E o Lomba também... Atraso de quê? Atraso de entrar no campo. Deve ser isso. O Lomba pegou 4 jogos também? Eles tretaram, Martinez e Lomba. Obrigado. Foram os dois que brigaram. Eu imagino o Abel Ferreira pegando assim, nossa, Abel suspenso por 4 jogos. Putz, não vou pra Mirassol, não vou pra Novo Horizonte, que chato. Mas geralmente o Palmeiras dá férias pro Abel no começo, né? O Corinthians vai cumprir no Paulistão do ano que vem contra o Água Santa, contra o... Nossa, vai mudar o quê? Mas aí é que tá. O que eu falei? O que eu falei? Não ia acontecer nada. Então, assim, e o que aconteceu ali, abre-se um precedente muito perigoso. Muito perigoso. Tô falando sério, Motinha. O que aconteceu lá não é legal. Porque quando aconteceu... É uma vergonha para o futebol brasileiro, podemos dizer isso, né? É como a galera tá falando aí, né? Pra abrir janela, né, para outras ocasiões. E a punidade passa ileso, né? Se é punido, é num jogo contra Mirassol, contra um time sem expressão, né? Como é com competição nacional, era para ser cumprido já no Campeonato Brasileiro. 3, 4 jogos, portões fechados. Não é porque é Campeonato Paulista, não tem nada a ver, pessoal. Tem que cumprir, então era para botar para cumprir logo no Campeonato Brasileiro, né? Você na casa do adversário pode ter problemas sérios, porque os caras sabem que não vai acontecer porra nenhuma. É o ganhar a qualquer custo. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, Domênico, isso é muito complicado, muito complicado. Já teve outros precedentes, que é quando eu tava na Vila Belmiro com o Cadu e teve o spray de pimenta e tudo mais lá, que invadiram, queriam bater no Cássio, não sei o que, a torcida do Santos, causou lá fora, nas cercanias do estádio. Foi suspenso e depois voltaram atrás. E, quebrou o pau, eu tava lá, o spray de pimenta e tudo mais. Enfim, então, e aí pega 2 jogos, 3 jogos, a gente sabe, lamentavelmente tá errado mesmo, concordo. A punição, a lei no Brasil, pra pegar, tem que ter exemplo. Senão, não pega. Tem que mexer no bolso. Então vamos ver. Agora no próximo domingo, Montinha, não sei qual é que vai ser a do Dori, né? Ninguém sabe. Não sei se o Doriva já vem agora, se o Dori já chega. Já amanhã já dá o primeiro treino, o Dori. Será? Tá, não sei qual é que é, né? O problema é que nós vamos pegar o Flamengo. Pouco tempo, né? Olha que legal que vai ser domingo. Já começa tomando nada. Não, domingo vai ser da hora. Se eu sou ele, assumo só na segunda. Marcão, eu sonhei essa noite, Marcão. Sonhei. Domingo, o bagulho tá armado, cara. Porque assim, a Globo vai começar a transmissão 3h10. O jogo é às 4. Eles nunca fazem isso. Começa lá faltando 15 minutos. Anos tá? Aí vai comer 60 anos, aí vai ter show do Belo. A festa tá armada. Que bacana. A festa tá armada. E aí provavelmente vai ser o Luiz Roberto, vai ser o Júnior Capacete, vai ser o Roger Flores. Tá só lá na turma, né? E o Corinthians lá, E aí tá o papo tá armado. Flamengo, Arrascaeta, não sei. Eric Faria na reportagem. É aí que nós vamos, é aí que nós vamos estragar a festa dos caras. Nós vamos estragar a festa dos caras. Gol do Romero. 1-0 pra nós lá. Não tem estragado muito. 1-0 pra nós. Mas chegou a hora, Sombra. Chegou a hora. 1-0 pra nós lá. O freguês dos caras, bonito, gostoso. Vocês são freguês dele. Mas é freguês. Mas tem um momento fanfarrão aí, mas não tem momento fanfarrão. Vai estragar a festa. Quieto aí, ouvindo o cara falar, mano. Mas é Arrascaeta, não vai andar. O Martínez vai encostar na Arrascaeta, não vai deixar ele jogar. Olha. Enfim. Não, só mais uma notícia importante do Corinthians, uma notícia muito importante. Falou 40 minutos do Santos? É que o Santos tá acabando, tem que aproveitar. O Conselho Fiscal sugeriu reprovação das contas do primeiro ano do Augusto, né? O órgão falou o seguinte, que as contas não estão batendo em 2024. 2023. Não, 2024. 2023 foi Não, a notícia que tem é 2023 aqui, que até saiu o site, o Corinthians publicou. Era do William. Isso. Não, então. 23. Mas também o Mota não pode ter errado. O Mota 23. Não pode. Está publicado aqui, ó. O Mota não erra. A auditoria externa aponta a necessidade de reabertura e republicação do balanço de 2023, que era o do William Monteiro Alves, né? Sumiram ali
na contabilidade 191 milhões de reais como contingência tributária. A merreca dela. Quer dizer, contingência tributária, provavelmente, sabe o que aconteceu, né? Que eram tributos e, de repente, não foram registrados esses valores. Ou por esquecimento, ou sei lá. Mota tá confrontando a sua Então, 2023 foi a que saiu aqui, né? Vamos lá, o Conselho Fiscal do Corinthians recomendou de maneira unânime, por 3-0, a reprovação das contas do clube em 2024. Isso é outra coisa. O primeiro ano da gestão de Augusto. Nossa, é tudo reprovado. Isso é outra coisa. Foi isso que eu falei. O Corinthians é que nem aluno burro, reprovado em tudo. Não, e depois eu ia falar da auditoria que também quer que volte, isso. né? Porque em 2023 houve aí um 90 milhões? 91 milhões. Que isso do nada sumiu da conta. Olha, assim, eu vou ser bem honesto. Como na política tradicional... Pede desculpa pro Mota, você... Pede primeiro, Mota, pede desculpa. Você me desculpe. Não vou desculpar. O Mota tá se dane. Você pega aqui, desculpa pelo termo. Como na política tradicional, política de clube é a mesma coisa. Tipo, você é empichado, você tem conta reprovada se você não tiver maioria. No conselho, no parlamento. E depois de toda a fraude possível, você faz todo tipo de fraude aos 40 anos, vai preso aos 82. Exatamente, é tudo a mesma coisa. O Augusto, ele não tem maioria hoje, então os caras vão lá, reprova. Aí outro, quando era o do Ilho, e foi se não brindado tivesse com maioria, o conselho eterno, né? Lá uma retaliação. Ano passado, hein, De Paula? É assim. Que foi ano brindado passado, como hein? conselheiro vitalício, né? Não, ô Pedrinho, quando você tem conta reprovada, eu não vou chegar aqui e vou falar que alguém roubou, não sei o quê. Eu não posso falar isso, na verdade. Não, mas eu não falei Primeiro isso. porque eu não tenho prova e porque eu tenho família, homem né? da lei, não, eu tenho família. Eu não quero tomar um processo das pela minhas família, costas. você abre a boca. Não, também não. Mas Também você não. tem família? Mas ninguém falou de roubo. Não, só uma. Mas de incompetência você pode falar. Não tô passando. Mas de incompetência você pode falar. Eu não tenho acesso aos números. Eu não posso chegar aqui e falar bobagem. Reprovou por causa disso, daquilo. Eu não tenho acesso aos números. Mas vai ser nem questão de acesso, é de entender também, né? Vai ser analisado. Olha, eu não tenho rabo preso com diretoria nenhuma, graças a Deus. Sei, cara. Sabe, do Ilho, eu gostava até do Ilho no começo, depois acabou do Ilho pra mim. Dessa cutucada no domínio. O Augusto, eu tinha muita esperança no Augusto, ele tem cometido erros também, vários erros. Sabe, o Marcão falou que não tem jogador de estimação. Eu não tenho dirigente de estimação. Menos ainda. Só mais um recado aqui, falar em dirigente, falar em grana. Hoje, no tempo de jogo, tiver uma participação... não vão conseguir. Tiver uma participação do Paulinho, ex-jogador do Corinthians, que hoje é dirigente do Mirassol. Foi muito legal a participação dele. Falou sobre as contas do Mirassol que estão zeradas, sobre o trabalho dele, contou um pouco sobre a história dele. Tá indo bem o Mirassol, hein? Exato. Exato. Virou SAF o Mirassol, não? Não virou SAF, mas são zero dívidas, né? Muito bem administrado. Então tá legal esse entrevista. Vocês sabem uma curiosidade do Mirassol, e aí foi o pessoal lá que falou mesmo, o Mirassol tava com dificuldade para contratar jogadores. Mas não é porque é o Mirassol, a cidade. É longe, né? Não tem nada na cidade. Tem 25 mil habitantes, a mais próxima acho que é São José do Rio Preto, que tem alguma coisa. Então os caras não querem ir pra lá. Porque vai chegar lá, não tem nada o que fazer. E sabe que então ele tem dificuldade para contratar jogador por conta da localização da cidade. E a grana que foi nação flamenguista tem corintiano aí animado, né? Animado, achando que com a chegada do Dorival Júnior aí no Corinthians, eles vão conseguir vencer o Flamengo no Maracanã nesse domingo, né? É um jogo complicado, né? Mas acho que o Flamengo quando joga em casa, tem colocado sua filosofia de jogo, né? Como diz Felipe Luiz. Tem jogado bem, claro, não jogou bem o suficiente contra o Vasco, né? E o jogo foi no Maracanã também. Mas criou as situações de gols. Poderia ter vencido o Vasco ali facilmente por 2-0. O goleiro do Vasco salvou o Vasco. Alguns jogadores individualmente do Flamengo não tiveram bem. Mas isso não quer dizer que no domingo vai acontecer a mesma coisa, né? Os corintianos estão animados, é bom, né? É bom receber eles animados. Maracanã vai estar lotado. Cerca ali de 60, 65 mil pessoas, né? Os ingressos esgotados, tudo vendido. Então, fazer aquela festa. Flamengo precisando se manter ali na ponta da tabela, né? Precisando de um bom resultado para ficar colado ali com o Palmeiras ou até mesmo, né? Assumir a liderança, né? Dependendo do jogo do Palmeiras, né? Como eu disse, o Corinthians vem pressionado, né? Não sei se Dorival já vai assumir o time. Dificilmente, porque ele não é menino bobo. Ele não é menino besta. Ele sabe que se estrear contra o Flamengo, a chance de derrota é gigantesca, né? Então, ele vai esperar, né? Passar esse jogo do Flamengo para dizer que não estreou com derrota, né? Se fosse o Juventude, eu garanto que ele estreava. Mas é o Flamengo, né? Flamengo é Flamengo, né? Tem alguns pontos a ser citado, né?
O Flamengo tem que ter cuidado, principalmente naquela trilha ali de ataque, né, do Corinthians. Carrilho, Yuri Alberto e Memphis Depay. Pra mim, não é um time que... Pra mim, é um time ali que vai ficar no meio da tabela. Apesar de ter uma folha salarial gigantesca. Mas é um time que vai estar ali no meio da tabela. Não é um time para conquistar Campeonato Brasileiro. Diferentemente de Flamengo, né? O Flamengo, sim. Eu vejo como um grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro, muito depende do decorrer das partidas, né, pessoal? Eu acho que o Flamengo tá entrando naquela fase ali de transição, precisando mostrar para o torcedor que tem condições de vencer o jogo lá na Argentina, né? O Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro, mas o torcedor flamenguista está na expectativa geral do jogo, né? Do jogo contra o Central Córdoba, né? Então, o torcedor está esperando, ansioso para essa partida. O Flamengo precisando de um bom resultado. Dependendo, eu acho que o empate seria até um bom resultado, só não pode perder. Se perder, o Flamengo pode dar adeus à Libertadores, né? Mas, claro, a gente não vai pensar nisso, né? O que é que a gente vai pensar? Uma boa vitória no domingo contra o Corinthians. Botar um time misto aí pela Copa do Brasil na quarta, né? Eu acho que é quarta-feira, contra o Botafogo da Paraíba. Aí vai ter Brasileirão e na sequência, aí sim, Libertadores, o jogo contra o Central Córdoba, né? O Flamengo pode vencer claramente todos esses jogos que eu disse, Corinthians, Botafogo e o Central Córdoba. O Flamengo vem fazendo os bons jogos, né? Principalmente no Maracanã. Então, eu acredito na vitória, né? Eu sei que tem muito torcedor que tá com o pé atrás, né? Sabe que Felipe Luiz errou naquele jogo do Central Córdoba. Não sei se foi só Felipe Luiz, mas o erro foi grotesco, né? O Flamengo não poderia estar passando por essa situação. Hoje está complicado sua situação na Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.